Olá, eu sou Leandro Carvalho, jornalista e comunicador, e tenho o prazer de apresentar o podcast da Fundação para a Infância e Adolescência, o Confia. Aqui em nossos estúdios, a professora Dona Rio e nutricionista Natália Almeida. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como fazer para uma vida melhor, uma nutrição melhor ao jovem e adolescente? Esse é o nosso desafio no momento, né. Mas temos o que fazer, a gente tem muito a contribuir com relação à alimentação, mudança de estilo de vida, então esse é o nosso objetivo hoje, conversar sobre isso aqui, né. Vamos falar sobre isso e muito mais. Vem comigo, vem para mais, o Confia está no ar. Natália, seja muito bem-vinda aos nossos estúdios. Obrigada. Alimentação saudável é a meta de muitas famílias brasileiras. Isso aí. E hoje a gente tem aqui como falar sobre nutrição para jovens e adolescentes. Que conselhos você pode dar, Natália? Tenho muitos conselhos, mas a gente vai conversar aí de alguns temas, né, mas principalmente hoje a gente tem que pensar que a alimentação, saudável, ela faz parte do nosso dia a dia, ela perpassa todas as fases da vida, a gente começa desde bebezinho, quando a gente fala da amamentação, e a gente segue até a Gerado. senil. E aí essa ideia do hábito que é muito importante, né, quando a gente pensa em criança, a gente pensa em adolescente, a gente pensa em constituir esse hábito e, como a gente já conversou, né, a gente estava aqui conversando nos bastidores, a criança ela é um livro em branco que a gente vai ensinando a ela, determinando ali os caminhos, e principalmente com relação à alimentação, isso é extremamente necessário nos dias atuais, né. E aí vai uma pergunta que é inerente ao pai de família que eu sou, né? Essa alimentação saudável passa muito pela educação que você recebe dentro de casa, pelos hábitos que os pais trazem para seus filhos. Assim, o quanto isso é importante para essa criança criar essa meta de ter uma alimentação extremamente saudável, não só com rotinas de brincadeiras, exercícios e tudo, mas exatamente com uma dieta que lhe permita não ter a obesidade infantil, que a gente sabe que hoje está superando em muito o caminho de uma nutrição melhor, né? Uhum. Então acho que esse ponto da família, ele é super importante. Porque a gente vê, eu hoje participo de projetos onde eu faço atendimentos e eu tenho esses atendimentos desde a criança no início da vida, né, desde bebezinho até as crianças maiores. E algo que a gente conversa muito com as famílias é que a criança ela usa muito o adulto como espelho. Então todos os nossos hábitos de dentro de casa, né, tudo que a gente faz é chancelado pelo pai, pela mãe, pela avó, por quem cuida dessa criança, ela aceita e ela entende que é bom. Então se a gente tem bons hábitos dentro de casa, a criança consequentemente também vai levar esses hábitos para a vida, isso inclui alimentação. Mas se os hábitos não são tão bons, o estilo de vida dentro daquela rotina, daquela família não é tão bom, isso de certa forma também influencia muito a criança. Então é algo que a gente conversa a todo tempo com as famílias para que mudem os hábitos de dentro de casa, para que a gente consiga levar essa história aí para a criança, essa história mais à frente, e ela tenha hábitos adequados e leve para a vida dela, né. E assim, você é professora da Unirio, né? Isso. Queria que você explicasse para o nosso público quem é a Natália. A Natália, então, é professora hoje, mas a Natália é nutricionista, ela é mãe da Luísa, eu tenho uma filha que tem 8 anos, ela é atleta, ela pratica ginástica Com rítmica. certeza tem hábitos alimentares saudáveis. A gente tem eu tenho esse cuidado, né, dentro da minha casa, eu e meu marido, a gente tem esse cuidado desde sempre, ele também teve na infância esse olhar para alimentação. Eu vivi na região dos lagos e lá, tive muito contato com alimentos muito naturais, meu pai tinha sítio, então assim, era leite, da fazenda, era aquela alimentação orgânica, que é um sonho pra gente, que hoje a gente rotula muito bem, né, vai comprar na grande cidade, mas no interior isso era muito Você fácil, falou né. do leite de fazenda, me lembrou minha família é de Talcara, né? Ah, sim, E eu me já fui lembro muito. muito bem, que um dos primos meus tinha uma fazenda Aham. e que ele me pregou uma peça: "Olha, o leite vai sair quentinho agora e você vai provar o que tem de melhor e tal". Olha, Natália,
não deu muito bem depois. É, para quem não está acostumado, não recomendo. E tem que ter toda a questão sanitária, hoje a gente já sabe, né. Mas isso impacta bastante, né, esse cuidado que a gente tem dentro de casa, e eu Sim. trouxe isso para minha vida e dentro da nutrição acabo aplicando também, né. Então você aí, pai, mãe, que está do outro lado, olha como é que o teu hábito pode mudar a vida no futuro do seu filho, né. E a Natália aqui está nos explicando um pouco. Agora, a pergunta que vem, a gente vê o mundo dos Macs, né, dos burgers, dos refrigerantes, e essa comunicação instantânea, esse marketing que faz a propaganda, assim como no passado influenciou muitas pessoas a fumarem, que usavam o cigarro Sim, como sim. um vício que, era feito, mas só que colocado como ligado ao esporte e tal, e que a Isso. gente vê depois que foram proibidas essas propagandas. Hoje a gente tem aí o mundo dos fast foods, né, e o jovem muito inserido dentro disso. A pergunta que não quer calar, assim, é como a gente orientar esse jovem para essa nutrição que pode ser saudável, pode não ser saudável, qual o número de vezes que seria interessante esse jovem ter no seu cardápio isso, ou não seria interessante? Aí é uma pergunta bem abrangente. Então, a gente começa falando das nossas maiores referências que a gente tem hoje no Brasil com relação a uma política de saúde, que é o nosso guia alimentar. Então nós temos um guia alimentar para a população brasileira, nós temos um guia alimentar para crianças menores de 2 anos, Muito bom. e esses 2 documentos, eles norteiam, os nossos cuidados com relação à alimentação. E todas as políticas públicas também que venham a acontecer aí, que venham a surgir para uma alimentação adequada e saudável. A gente sabe que hoje, o mundo mudou, não é mais o meu mundo de quando era criança, né, a gente tem hoje um processo muito mais acelerado, né, as famílias elas mudaram, a mulher ela saiu para o mercado de trabalho, isso pensando, né, desde revolução industrial, se a gente for pegar, Nossa. é algo bem lá de trás, histórico, né. E essa mudança toda, ela traz para a gente algumas adaptações, né, e inclusive hoje a gente pensa, né, que a alimentação ela tem que entrar dentro desse contexto. E o guia, ele traz essa ideia de como a gente pode, de certa forma, praticar uma alimentação adequada e saudável em todas as fases da vida, porque ele é um guia que abrange todas as fases, então fala da constituição de hábitos dentro de casa, fala da alimentação da criança e como a gente pode tentar não ser tão invadido ou até mesmo influenciado, isso é a melhor palavra, pela propaganda, que é hoje, infelizmente, assim, uma das questões que traz, assim, uma modificação desse cenário, né. A gente fala não só de propaganda de TV, mas em outros cenários, né, porque a TV nem está tão forte É nesse porque: sentido. eu quero aquilo, pai, é Mas isso". assim, até a própria disposição do alimento no supermercado é uma forma de influenciar a compra. É o que A está for visível na prateleira, né, é, você a embalagem, a forma como esse alimento ele se apresenta, e hoje a gente fala muito, a gente vai conversar possivelmente também sobre isso, sobre os alimentos ultraprocessados, que além de tudo, de ter todo esse apelo, ele também tem uma alta palatabilidade, ou seja, o sabor dele é muito agradável. Ele molda os nossos receptores, pensando aí em cérebro, boca, a gente tem uma resposta orgânica, né, o organismo ele responde muito favoravelmente a esses alimentos, porque eles são moldados para e isso. você falou sobre a questão da mudança do hábito alimentar através do tempo. Eu me lembro muito bem, eu agora nos meus 55 anos, né, que quando eu era criança, lá para os 7, 8 anos, meu pai chamava a gente na mesa, uma pizza Maracanã dava e sobrava para uma família. Um refrigerante de 1 litro hã, Divido. de vidro, ele era dividido em copos pequenos de geleia, aqueles copinhos de geleia, e assim, sobrava, a gente não Uhum. repetia. Hoje, você vê crianças tomando uma garrafa de 2 litros, uma PET, uma pizza tamanho família, já não é suficiente, às vezes, para uma, 2 pessoas. Quer dizer, essa mudança de hábitos Sim. que você falou, para mim se mostra muito significativa quando eu faço esse comparativo. Sim,
sim, é importante a gente pensar nisso, né, como era e como está hoje. Hoje a gente tem um grande problema que é a falta de atenção ao comer, por exemplo. Então, as crianças e os adolescentes e as famílias que estiverem assistindo a gente pode fazer essa reflexão de como é na sua casa, mas muitas vezes as crianças elas comem assistindo TV, com o celular na frente, com um tablet, ou desatentas mesmo ao que está comendo, e aí nesse momento, você come muito mais do que deveria. E muitas vezes alimentos com uma alta, como eu falei, palatabilidade, que é esse sabor muito mais agradável. Então você come algo agradável, sem prestar atenção, come muito mais. Essa coisa da reunião da família também vem se perdendo ao longo do tempo. Sim. As mesas, a gente tem casas que nem mesa tem para as pessoas comerem, né, não tem um lugar para se reunir para comer, e isso antigamente era muito forte. As famílias se reuniam aos domingos para comer e É agora relatório e tal. e a conversa, então você vai conversando, você vai comendo devagar, você vai mastigando, você vai processando e vai dando sinais para o teu corpo de que você está satisfeito. Só que quando você come sem atenção, que é o que infelizmente a gente tem visto hoje, principalmente na infância, é algo que traz essa falta de percepção da saciedade. Então você não sente que está cheio, você vai comendo, 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 comendo e você passa muitas vezes do limite, por isso que a pizza não dá. E é impressionante como você vê que a internet, ao mesmo tempo que aproxima, ela afasta. Sim, sim. Porque ela aproxima você de uma pessoa no mundo virtual e você ali está se conectando a ela enquanto você está realizando sua refeição, e ao Uhum. mesmo tempo ela te afasta do convívio social da sua própria família. Sim. Quantas vezes eu tenho uma experiência, eu tenho 5 filhos e vivo com 2 hoje, e a gente vê: "Olha, preciso falar com você, ó, olha para cá, tô aqui", né, aquela coisa assim, e ao mesmo tempo, eles querem a comida rápida. Uhum. Às vezes você tem a questão do eu tinha um tio que falava assim para mim: "Você tem que digerir, tem que mastigar 33 vezes para poder sair melhor digerida a sua comida, para funcionar Sim. melhor o intestino". E eu acho que eu conto nos dedos as vezes que eles fizeram as 33 mastigações em toda a comida. Isso é algo que a gente trabalha muito com a criança, né, quando eu atendo situações de excesso de peso, e a gente percebe que o hábito do comer é um hábito difícil, acaba sendo inadequado. Uma das coisas que a gente pede é para tirar a tela da frente, para comer com consciência, ou seja, pensar no que está comendo, perceber o que está comendo, mastigar várias vezes. E aí quando a gente faz esse processo do mastigar, é muito interessante que no retorno eles falam: "Ah, eu mastiguei 30 vezes o alimento". Porque é isso, é criar um hábito de não é para a gente ficar contando metodicamente quantas vezes vai mastigar, é para você criar um hábito de mastigar mais, porque isso ajuda no processo digestivo, isso ajuda na nutrição. Então e também acaba que sinaliza para nossa cabeça, né, para o cérebro, que eu estou comendo, e ele vai dar sinais quando eu não tenho que comer mais. Então a gente está perdendo esse tempo aí, esse time de observação mesmo da saciedade, e comendo muito mais desatento, com uso de tela e comendo alimentos que não são tão E assim, interessantes. Natália, tem assim no senso comum uma sensação que o brasileiro se alimenta mal, muito mal. Eu pergunto, essa é a tua opinião também? Não acho que a gente se alimente mal, a gente aqui tem uma variedade de alimentos que se a gente for comparar até em outros países, a Não gente não tem. teria. Tem muitos países que países que são aí idolatrados, né, que todo mundo fala: "Ah, você vou para a América, vou para os Estados Unidos", lá muitas vezes a disponibilidade de alimentos em outros países é muito diferente do nosso, que nós somos um país tropical, que tem uma variedade, tem muita água aqui, a gente tem terras cultiváveis, então a nossa variedade de alimentos, ela surpreende Não, os um negócio estrangeiros que gigante, vêm. né. Então, assim, a gente tem muitas possibilidades. A grande questão é que nós temos um movimento, que aí fala de trabalho, de uma série de coisas,
que faz com que a gente tenha uma vida muito mais acelerada. E aí a gente precisa inserir essa alimentação adequada dentro da nossa vida. Por isso, ter artifício do guia alimentar e todas as políticas públicas e também pensar no cuidado da criança. Esse cuidado, ao longo do tempo, que o médico faz no dia a dia, que a gente A pode ser importância inserido, disso. a importância desse acompanhamento para a gente conseguir observar se essa criança está passando por alguma questão ali que a gente precisa, reverter. Isso tudo é documentado, a gente tem a caderneta da criança, a gente tem o cartão da gestante, a gente tem tanta coisa de artifício para poder cuidar desse início da vida, e a gente tem que começar a usar mais. São formas de mudar essa realidade, né. Justamente, justamente. Essa mudança ela precisa acontecer. E assim, você falou de gestante, né, Uhum, e eu acho importante, a gente fala com o público também, não só do jovem adolescente, mas da pessoa carente. sim. Então a gente sabe que muitas vezes elas não a gestante não recebe os nutrientes devidos, Uhum. e a própria criança, o jovem, que a FIA acolhe, a Fundação para a Infância e Adolescência, recebe muitos jovens em situação de vulnerabilidade, Sim, e nem sempre estão nutridos como deveriam. Como que a gente pode pensar nesse jovem com uma alimentação mais saudável, né, numa vida tão difícil que ele leva e que a mãe dele, como gestante, já provavelmente passou? Como é que a gente pode tentar transformar um pouquinho essa realidade, além de você estar citando as políticas públicas, sim, né, sim, sim. mas a consciência, né, que eu pergunto assim, a conscientização dessa família do quão importante é para a vida deles manter hábitos saudáveis em sua alimentação. Sim, a gente tenta a gente vem tentando, né, a própria universidade é um artifício, né, a gente tem muitos programas dentro da universidade, a gente tem projetos que acabam acolhendo muitas vezes pessoas em situação que não consegue, por exemplo, ter acesso a um nutricionista, então a gente consegue fazer esses atendimentos acontecerem, mas pensando de uma forma geral, a gente hoje tem uma situação de insegurança alimentar importante no Brasil. A gente tem um estudo, o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, é um estudo conduzido pela FRJ, que foi também, aí um estudo do Ministério da Saúde, enfim, que traz para a gente um dado importante, né, que quase 50%, né, 41 ou 42% da nossa população de crianças entre 1 e 5 anos vive uma situação de insegurança alimentar. E essa insegurança é o quê? É não ter acesso a alimentos em quantidade, em qualidade suficiente, capaz de favorecer essa nutrição que a gente espera. Então, essa situação é uma situação que nos alerta, né, enquanto profissionais, porque nem sempre eu vou ter uma família que tenha condições até financeiras de arcar com aquela dieta muito variada, e aí a gente tem que pensar em artifícios. Que artifícios? A gente vai orientar como conseguir esses alimentos mais adequados, que a gente sabe que estão lá no guia, que são os alimentos menos processados ou naturais, então frutas, legumes, verduras. Ah, mas eu não tenho como fazer isso. Será que tem uma feira perto da sua casa? Existe algum mercadinho que vende, que tem um hortifruti junto. Então a gente tem que olhar mais para essa parte do que das outras. Quando a gente for fazer compras, é esse o nosso olhar. Primeiro passar nessa parte, depois ir comprar o restante das coisas, destinar parte da nossa renda, assim, e criar essa consciência. Sim, Quanto custa um refrigerante e quanto custa é comprar bom, fruta? Muitas vezes é dito como caro, mas a gente já vem agora com algumas propostas de melhorar a nossa cesta básica. A gente teve uma mudança agora da cesta básica, né, no Brasil, e isso traz pra gente, a cesta básica saudável, né, você incluir os alimentos também que são mais adequados. Então isso já desonera um pouco em termos de imposto, já favorece pra gente para e chegar você pelo falou da ponto. questão dos hábitos também, né, que Sim. muitas famílias vão naquela balinha, Sim, naquele chocolatezinho e tal. às vezes é isso que gasta. É, exatamente. Aí você vai às vezes: "Ah, é melhor pegar uma paçoca, melhor", e a pessoa se acha saciada com aquilo e vai acabando Não não fica. vai fazendo hábito, né. Aí a pergunta também que eu passo pra você falou agora do hortifruti, né. Sim. Produtos orgânicos, não orgânicos, como é que é isso? É, a gente fala que é melhor comer.
entre orgânico ou não orgânico, o melhor sempre é consumir fruta, legume, verdura, independente da forma como for. A gente sabe que, obviamente, muito melhor orgânicos, agroecológicos. Hoje a gente tem aí pequenos produtores que vendem, a gente comprar dessas pessoas, isso movimenta também um mercado que é Sim. interessante e traz para a gente alimentos mais adequados e mais saudáveis. Dentro desse contexto todo desse consumo e pensando numa situação de vulnerabilidade, muito importante também praticar o aproveitamento integral dos alimentos. A gente consegue aproveitar melhor, a gente tentar aproveitar, às vezes, até cascas. Existem muitas coisas que a gente joga fora e a gente não sabe que pode aproveitar. E aí aproveitar esse alimento para poder ser usado integralmente, porque ali eu pego vitaminas, eu pego as Nutrientes, né. fibras, os nutrientes que são importantes para ter uma boa saúde, uma boa nutrição. E aí, no mundo de hoje altamente tecnológico, né, Uhum. a gente vê a velocidade da informação como nunca vimos, né. Só que nem todas as informações que a gente vê na internet podem ser, aspas, "consumidas". Sim, Como orientar esse pessoal, e principalmente, a pessoa que tem menos acesso, sim. acaba se deixando influenciar mais por muitas vezes, né, não acaba pesquisando, não acaba tendo a paciência, o dia a dia, os afazeres. Como é que a gente pode orientar mais a quem: "Olha, não tem tempo, não tem condição de ter uma nutricionista em casa, vou começar a pesquisar". Como é que isso é uma prática que tem sido até comum ultimamente, né. Sim, sim. E assim como tem muita gente que faz automedicação, também tem as pessoas que fazem, a questão do auto aspas, "o autonutrir", né. E Isso. como é que a gente pode orientar essas pessoas a achar, talvez, sites confiáveis, já que não tenho acesso à nutrição, alguma coisa assim nesse sentido, Natália? É importante você falar sobre isso, porque, infelizmente, a desinformação hoje, até dentro do contexto da nutrição, ele é muito forte, né. E a gente vê muitas coisas sendo faladas, sendo ditas, e muito terrorismo nutricional, inclusive, porque a gente tem que tomar cuidado como a gente coloca o contexto da alimentação, porque a gente não pode, traduzir tudo como extremamente ruim, não adequado, porque a gente precisa entender o contexto onde Nada em essas excesso é bom, né. nada em excesso é bom. Então, assim, você tem que entender onde essa família está, em que contexto se configura. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando for divulgar informações, de qualidade, né. Então, pensar em sites confiáveis de, Ministério da Saúde, sociedades, de pediatria, pensar no guia, como eu falei, né. Você quer consultar sobre alimentação? É só baixar o guia alimentar. Então, ter isso como referência. Na caderneta da criança tem todas as informações sobre alimentação adequada e saudável. Até a gente tem também do adolescente, então o documento do adolescente, a caderneta do adolescente também tem sobre isso, a da gestante. Então ali são lugares confiáveis de busca de informação. A internet, então tem que buscar bons podcasts, né, Olha. a gente buscar boas referências para a gente poder ter, efetivamente essa informação de qualidade, porque não dá para poder trabalhar com achismo hoje que a gente pode ter sérios problemas. E aqui você está tendo uma aula aqui com a professora Natália sobre nutrição. E você pode acessar também www.fia.rj.gov.br, mas antes disso, curte, compartilha, deixa a sua pergunta aqui que depois nós vamos encaminhar para a doutora Natália, aqui a nossa nutricionista, dando uma aula aqui. Natália, você é da fundação, professora da Unirio, né? Isso. E assim, a gente sabe que a Unirio é uma parceira estratégica da Fundação para a Infância e Adolescência em programas como PTPA, o Prepara, mas a pergunta que não quer calar: quais tipos de alimentos você pode considerar para aquele pessoal menos desprovido de condição financeira, que você pode indicar assim: "Olha, esse aqui você pode usar no seu dia a dia, vai te dar os nutrientes necessários para a sua disposição no dia, não vai te custar tão caro e você vai ter uma alimentação firme". Bacana. Então é isso, é pensar, então, frutas, legumes e verduras sempre. E aí a gente escolhe os da safra. Por quê? São os mais, nutritivos e os mais E os baratos. mais baratos. Então a gente já começa por aí. Pensando em aproveitamento integral, se eu tenho aquela couve, aquele brócolis lindo, mas eu tenho aquela couve ali, aquela envoltório ali,
que fica por fora, aquilo também é aproveitado. O talozinho da couve a gente aproveita, coloca no arroz, então a gente já incrementa um pouco mais. Então dessa forma eu não gasto tanto e Sim. aproveito melhor os alimentos. Então vou aproveitar vou lavar bem a cenoura, eu não vou usar ela sem casca, vou usar ela com casca, mas lavando bem, colocando ela fazendo um suco, posso fazer um suco com cenoura, que aí eu já incremento um pouco mais. Então, às vezes, a gente gasta muito, quando eu faço muitas vezes o atendimento e vejo isso, a gente gasta muito com alimentos que a gente denomina como ultraprocessados, que são aqueles embalados, que tem uma lista enorme de ingredientes que a gente nem sabe, muitas vezes, os nomes que estão descritos ali. E a gente gasta com eles, mas podendo gastar com outras coisas que são mais interessantes. Então, ao invés de comprar um refrigerante, será que não tem como a gente pensar em trocar por um Não. suco natural e num outro momento a gente diminuindo um pouco o suco e comendo mais a fruta, que é muito mais nutritivo comer a fruta do que fazer o suco? Não com tanto açúcar no suco natural, né. Isso, aí isso é uma mudança, como a gente estava falando no início de hábito, são coisas que a gente vai pactuando muitas vezes no atendimento, ainda mais com criança. Toma o suco com muito açúcar, a gente diminui, então não é tão radical e eles ficam com medo até de ir no atendimento, porque acha que a gente vai proibir tudo. Mas não, a gente faz todo um cuidado, ó, a gente vai diminuindo um pouco o açúcar, a gente tira o açúcar, depois a gente diminui o suco, ou seja, a gente vai trabalhando de forma gradativa para fazer com que a criança, ela crie o hábito. Então, essa é a ideia. A gente pode pedir aí para quem está assistindo a gente, para tentar escolher alguma coisa aí para Sim. mudar, de repente, né, E mudar esse assim, hábito. me veio na cabeça aqui, nós falamos de passado, né, e eu me lembro muito bem de uma cuidadora da minha mãe, que ela falava para minha irmã assim, tinha uma música: "Banana menina tem vitamina, banana engorda e faz crescer". E a minha irmã tinha um hábito, não lá muito saudável, né, de banana com Nescau. Aham. Aí ela também tinha banana na comida, Uhum. quer dizer, assim, banana realmente tem esses nutrientes todo igual. É ótimo, é uma ótima. Mas aí a gente vai trabalhar sempre dentro da proposta do Nescau, ela sempre com Nescau? Não. Não, a gente pode ir diminuindo, ó, vamos tirar o Nescau, de repente vamos botar um leite em pó, já que tem que ser alguma coisa junto. Aí depois a gente diminui, bota uma farinhazinha de aveia ali, que de repente já vai. Verdade, não. Aí são escolhas, a gente vai trabalhando e sem trazer esse terrorismo. Imagina se eu falo que é horrível, é muito ruim essa banana. Não, isso Porque tem um isso gosto a saudável. banana a banana ela é interessante. Será que se a gente cozinhar ela não fica mais docinha, não fica mais interessante? Colocar um pouquinho de canela, então a banana cozida no micro-ondas, na panela ali um pouquinho abafada, ela vai ficar bem docinha e não é uma forma da gente consumir? De repente a gente consegue tirar o hábito, por exemplo, do chocolate junto com a banana e ir trocando. Então são essas escolhas que a gente precisa fazer, precisa trabalhar aos poucos e, como eu disse, o artifício que a gente tem hoje é trabalhar com esses alimentos in natura e minimamente processados, que o pessoal que está em casa pode escutar isso na internet, e isso vem do nosso guia alimentar, né, essa denominação, são os alimentos que a gente descasca mais, que a gente manipula mais, né, dentro do nosso dia a dia, e a gente evitar os ultraprocessados, que são os empacotados. Então nosso lema é descascar mais e desembalar menos. Então se a gente fizer isso no nosso dia a dia, a gente já vai estar muito bem. Assim, você de casa que às vezes assistia aqueles filmes norte-americanos com aquela coisa daqueles alimentos enlatados e tal, É. não é recomendável. Isso, não, de frequência realmente não, a gente evita, mas obviamente entende que comer é um ato social. Sim. Não é comer sendo um ato social, você não pode se isolar e não participar numa pizzaria, por exemplo, junto com os amigos, você vai numa festa e ter que levar uma marmita para a festa, porque você não come aquela comida. Se você tiver alguma questão clínica que precise, ok, mas no dia a dia a gente não precisa Ou se fazer for um isso. vegano indo numa churrascaria A gente num a churrasco. gente vai tentando se adaptar, mas a ideia é que a gente partilhe aquele momento e volta um pouco do que a gente falou lá no início, é resgatar o que a gente tinha lá atrás do comer junto, de um comer feliz, de um comer Hábitos consciente. sociais e saudáveis. Sim, E assim, uma questão que a gente falou de informação, falou da velocidade da informação, sim. mas uma pergunta aqui para a pessoa se informar melhor, não seria muito importante nós termos nutrição no currículo escolar?
Sim, na verdade a gente tem um programa, né, a gente tem o PNAE, que é um programa importante, dentro do no Brasil, nacional, né, é um programa reconhecido de forma internacional. E esse programa nacional de alimentação escolar, ele já traz, ele já norteia essa educação nutricional também dentro do ambiente escolar. E também ele regula essa alimentação escolar, né, ele traz aí a proposta que o guia também traz para gente como alimentação adequada, então ter alimentos mais in natura, minimamente processados, então trabalhar com mais frutas, legumes, verduras dentro do ambiente escolar. E a gente pode aproveitar isso para usar dentro do currículo também. Então, a alimentação, se a gente for pensar em nutrição e alimentos, isso se envolve em todas as disciplinas, todas as todo o conhecimento que essa criança vai ter durante a sua formação. Então dá para trabalhar matemática, dá para trabalhar em ciências, a gente pode pensar em história. Então tem muita coisa que pode ser trabalhada e incluindo a nutrição. Obviamente que ter um nutricionista dentro do ambiente escolar seria um cenário bem interessante, isso vem sendo Sim. ampliado também, esse acesso ao nutricionista dentro das escolas para avaliar essas crianças, para rastrear condições também clínicas que sejam importantes para a gente poder acompanhar na unidade básica de saúde. Mas, se a gente não tem, a gente pode buscar os nossos atores ali, os nossos parceiros, principalmente os professores, para poder ajudar, né. E como eu falei, a gente está no meio de uma aula com a professora Natália Almeida. Quais são aqueles alimentos que você diria assim: "Olha, esse eu não recomendo"? Lógico que você falou, tem a questão do paladar, tem a E questão do gustativo, né, mas assim, aquele alimento que você fala assim: "Olha, não dá". Você que eu, por exemplo, tenho uma falhazinha, aquela carnezinha com gordura e tal, que sempre, mas não é o que se recomenda. Então, o que você diria para quem está nos assistindo, aquele alimento assim: "Olha, evite, não vá por esse caminho"? então a gente precisa olhar pensando nos alimentos, como eu falei, in natura e minimamente processados são os que a gente prefere, fruta, legume, verdura, arroz, feijão, isso. Isso independente da idade, adulto, jovem. Independente da idade. É isso que a gente tem que olhar para o prato e ver um prato colorido, ver um prato que tem ali se a gente puder, se criar um número, pelo menos 5 cores no prato, eu gosto muito de trabalhar com isso com a criança, porque ela já vai criando aquela noção de um prato mais variado. Então se a gente puder colocar isso para as outras famílias e perceber quantas cores tem no meu prato hoje, será que eu estou cumprindo pelo menos aí umas 5 cores? Já ajuda. Mas aqueles que não são tão bons e que a gente deve evitar. Então o guia ele é muito claro, né, ele não fala de proibir, ele fala de evitar. E evitar então é algo que você não vai fazer todos os dias. O que seria? Os alimentos ultraprocessados. Então aqueles embalados, aqueles que você vai olhar atrás, ver assim, ingredientes, e você vai ver uma lista de ingredientes, assim, muito grande que você não reconhece, tem muitos conservantes, a gente fala também flavorizantes que dão sabor, Sim. adoçantes. Então, esses componentes, eles não são componentes interessantes para o dia a dia. Fora a quantidade de gordura, que muitas vezes tem uma quantidade mais alta de açúcar, sal, que a gente também tem que se preocupar, né. Então são todos os O detalhes. doce, né. Então, sal, açúcar, gordura, a gente fica de olho. Olha, E aí, assim, esses embalados e pensar então nas bebidas adoçadas, então muito suco, principalmente os sucos industrializados, os refrigerantes a gente deve evitar. farinha. Aí as mais processadas, mas farinhas, por exemplo, a farinha de mandioca, ela super compõe uma alimentação, a gente pode melhorar essa farofa, ao invés de ser uma farofa com muito bacon, mas a gente bota lá bota uma cenourinha ralada, a gente tenta incrementar, até fazer outras receitas mais interessantes. Porque com a influência, assim, dos imigrantes aqui no Brasil, Sim, muita gente veio com a questão da culinária italiana, né. as Aí então massas. as massas e bolos e Isso. para quem tem boleira em casa, aquela que faz aquele bolinho de chocolate maravilhoso, não abusa. Mas aí um bolinho de casa, se a gente for comparar um bolinho de casa, é melhor do que um bolinho que a gente vai comprar no supermercado, que é embalado, que tem vários conservantes, que dura 5 meses numa prateleira e o bolinho de casa tem se a gente for deixar assim, ele vai estragar.
Então é essa consciência que a gente precisa trazer para as pessoas, né, que todo mundo que está assistindo a gente olhar aí para a despensa, ver o que que tem na sua casa que poderia ser modificado, poderia ser trocado por algo que seja menos processado. E tentar fazer das compras ali um momento também de consciência, para a gente preferir alimentos que a gente consiga, né, ter mais nutrientes E e assim, menos embalar. especialmente nos lugares, mais carentes, a gente vê muito, assim, aquele arroz e feijão, aquele prato que falam muito: "Ah, o prato de operário, o prato", né, muito em abundância nunca é tão, né, É, interessante, né. é. Especialmente no cardápio brasileiro, arroz e feijão é uma coisa, aquele feijão carregado ou feijão não carregado. Que você diz aí, a dose recomendável? É, a gente infelizmente vive uma situação dentro de um grande centro, se a gente for pensar da cidade, do estado do Rio de Janeiro, a gente ainda tem locais que, tem desertos alimentares. Isso é bem interessante esse termo, né, que é um local onde eu não tenho acesso a alimentos minimamente processados e naturais, não estou falando que eles são É, bons. Então, muitas vezes, a pessoa vive num local onde tem um local que vende alimentos, mas só vende empacotado, só vende refrigerante, não chega ali os alimentos que a gente precisa. Então isso é um movimento também que a gente precisa mudar, e aí não depende muitas vezes só da pessoa. Ela até queria comprar, mas ela não consegue, porque ela não tem disponibilidade. Então, isso é algo um pouco maior, né, e aí a gente tem que tentar trabalhar com perspectivas, políticas para poder melhorar esse acesso à alimentação. Mas, a gente vê essa composição de arroz e feijão como uma composição muito boa na alimentação, ela é boa, só que a gente ainda precisaria agregar outros elementos ali para poder trazer a as nutrição para a cores, gente as cores. justamente, quantas cores tem no prato de arroz e feijão? A gente vai ter 2 cores, né, então a gente precisa de um pouquinho mais, né. Mais, pelo menos. E aí, assim, trazer isso às vezes não só naquele prato, mas às vezes não é possível naquele prato e a gente não tem que ficar com aquela angústia de que: "Ai meu Deus", não. Eu vou trabalhar com isso durante o dia, então eu não consegui comer no almoço um prato tão colorido, mas eu vou comer uma fruta depois, eu ao longo do dia vou incrementar ou no jantar eu vou colocar mais legumes, eu vou fazer uma sopa. Então a gente precisa resgatar essa consciência e também entender que nem sempre é possível. E o que que a gente pode fazer para poder viabilizar, né, como que a gente vai viabilizar essa alimentação melhor, porque isso fala de futuro. A gente está falando de alimentação hoje, mas pensando no futuro melhor, menos doenças Sim. e mais longevidade, É né. porque a obesidade acaba se remetendo para a questão de problemas físicos, Sim, de sim. joelho, sustentação do corpo, movimentação, né. Aí uma outra pergunta que vai aqui, sobre a questão de prática de exercícios aliado a uma boa alimentação, é fundamental? Fundamental. Então hoje a gente tem um termo, né, de mudança de estilo de vida que é extremamente necessário, e é bom que a gente está falando aqui num contexto de infância e adolescência, porque é nesse ponto que a gente deve focar Focar. principalmente. Exatamente. A criança ela tem ali uma prática, deveria ter uma prática de atividade física mais, programada até, se a gente pensa em crianças menores de 6 anos, a gente está falando aí de 3 horas de atividade diária de brincadeira, não estou falando de esporte só. Óbvio que o esporte também Aju compõe, mas brincadeira, porque essa criança nessa idade geralmente ela ainda está mais brincando, ela não está nesse esporte ainda como a gente imaginaria. Mas depois dessa faixa etária, e aí seguindo até a adolescência, 60 minutos diários de atividade física e pelo menos 3 vezes na semana com uma atividade mais intensa, até de fortalecimento muscular. Então isso deve estar dentro do dia a dia das crianças e dos adolescentes sim, porque esse é um dos pontos para garantir essa mudança de estilo de vida e favorecer mais saúde. E não falo só disso, que eu quero tocar também sobre tempo de tela e sono. São 2 pontos que muitas vezes, na minha consulta de nutricionista, eu não falo de alimentação, eu falo que tem que dormir mais, eu falo que tem que diminuir o tempo de tela, porque as crianças hoje estão ficando 4, 5, 6 horas em tela, elas ficam inativas. Então 6 horas em uma tela é sem se movimentar, é sem fazer a atividade que a gente tem prevista. Então é diminuir o tempo de tela, dormir mais, porque criança precisa dormir para recuperar, né, o cérebro, para e crescer, para recuperar o corpo e assim a gente e tem o uma engraçado saúde é melhor. que hoje em dia a tela é uma telinha.
É uma telinha. No passado a gente saía daquela televisão de tubo e para tela, dizia 14 polegadas, 20, 22, foi aumentando, 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 e hoje está se diminuindo. E a gente levantava para ligar a TV e para desligar. Até isso Tinha controle remoto. tinha Hoje você assiste a TV na tela do celular. na tela do celular. Aí vem uma preocupação que a gente colocou: o tempo de tela influencia diretamente no tempo de atividade física também. E aí o grau de obesidade infantil no Brasil subiu muito, né. E você tem dados a isso em relação a isso. E também nós temos a questão da desnutrição, né, que ao mesmo tempo que a gente falou sobre comunidades carentes, sobre crianças carentes, e talvez não tenha aquela história de fazer tantas refeições diárias quanto são Sim. recomendáveis, e aí fica a pergunta: a obesidade infantil hoje assusta no Brasil? Muito. A obesidade é um dos nossos grandes problemas hoje, né, a gente tem na verdade não falando só de obesidade, mas falando de excesso de peso, uma em cada 3 crianças tem excesso de peso. E aí 33%. e assim, a gente ainda tem esse número e a gente vê agora saíram uns dados recentes, né, da Unicef trazendo que a gente teve a desnutrição, que é aquela magreza, aquele quadro extremo que a gente já viu isso e vê isso em alguns lugares ainda, ela ficou abaixo da obesidade. Então a obesidade no mundo, ela superou e na infância, ela superou a desnutrição. Olha, Isso a gente chama de transição nutricional, a gente já vinha acompanhando dentro dos nossos estudos da nutrição, a gente já vinha acompanhando isso ao longo do tempo, isso tem vários aspectos, né, mas, é urgente a gente falar sobre excesso de peso, é urgente a gente falar sobre alimentação, sobre atividade física, sobre mudanças de hábito e desse olhar da família também para essa criança e esse adolescente, para que a gente não tenha maiores problemas lá na frente. é a soma dessas nuances, né, da falta de exercício físico, uma Sim, alimentação mal feita, e vai gerando cada vez mais crianças com esse problema da obesidade, que é sim um problema grave de saúde aí, como você falou, sim. não só no Brasil, mas em outras partes do mundo, mas que o combate, né, tá aí, tá nos guias alimentares, está na informação, está no que a gente está vendo aqui nessa, vou repetir novamente, olha, é redundante, mas é uma aula que a gente está tendo com a professora Natália. E assim, a pergunta em relação a essa obesidade infantil, a forma de combater você está colocando em relação à melhoria de hábitos Sim. como fundamental, partindo especialmente de orientação dos pais, né, e da busca por um alimento mais saudável, né. A partir do momento que isso ocorre, a criança tem condição de sair dessa da obesidade, né. Agora, aquela criança que já chegou na obesidade, como é que a gente trabalha ela em termos de nutrição, em termos de atendimento, para que ela possa melhorar os aspectos da vida dela? É muito interessante essa pergunta, porque a gente vê isso na prática, quando a gente faz o atendimento com a criança que chega com uma condição de excesso de peso, que aí a ideia sempre é: "Vamos fazer essa criança emagrecer". Isso a família traz isso: "Eu quero que ele emagreça", porque entende que o excesso de peso, quando chega muitas vezes para a gente, já está numa condição que traz repercussões, assim, importantes. É uma criança que fica mais cansada, não consegue correr, Nível tem de alguma concentração diminui. isso, tem uma concentração mais diminuída, então tem questões na escola já apresentando, tem também, os comentários dos colegas, né, e aí O isso bullying. o famoso bullying, que é uma questão muito importante, infelizmente isso vem acontecendo demais, e isso impacta o psicológico da criança. Então nosso papel, desde o primeiro momento, obviamente que é acolher essa criança e ver se ela entende que ela tem uma questão que precisa ser tratada, porque muitas vezes essa consciência ainda não chegou, e a gente precisa trabalhar isso. Às vezes até para os pais, porque muitas vezes o médico encaminha para gente, para o atendimento, mas as famílias não entendem que aquilo já é um problema Já é uma importante. necessidade. E aí a gente tem que criar essa consciência. E aí muitas vezes não é aquele atendimento, como eles chegam muito reticentes no nutricionista, porque já fala assim: "Ó, vão cortar tudo de você não vai poder comer mais nada". E é aquilo que a gente estava conversando anteriormente, então é um trabalho que ele é bem sistemático e ele tem um passo a passo para ser feito, e a gente não parte de grandes restrições, a gente trabalha muito com combinados.
A gente combina coisas, a gente tem metas a cumprir e muitas vezes só nessas metas a gente já vê mudanças tão importantes que a gente não pensou em programar perda de peso, mas a criança já tem perda de peso. Então isso já deixa a gente muito feliz, né, porque, vê que é algo que vai ficar, vai levar como hábito e que consequentemente aquilo vai resgatar um estado nutricional mais adequado, né. Assim, essa geração passou por uma pandemia, né. Esses hábitos de exercícios foram descontinuados nesse período, Sim. né. Raramente você vai ver uma pessoa dentro de uma casa, ainda mais numa comunidade carente, onde tem uma casa com menos conforto, uma casa com menos espaço, aquele hábito de sair de casa, do fazer exercício e tal, no convívio social. A pandemia, ela influenciou diretamente, né, nessa questão da obesidade também, né. Uhum. E foi muito bom você ter falado sobre isso, porque o meu contexto de atendimento hoje é na atenção primária também, né, são pessoas que chegam lá no ambulatório, no hospital universitário, no Gafeguinli, que é onde eu também fico com os alunos, né, no contexto também da educação, então a gente trabalha com essas famílias que têm umas condições mesmo de acesso a um local para fazer exercício, moram em locais onde existem até situações difíceis, né, de violência e tudo. E a gente orienta essas famílias, muitas vezes alguns na verdade os jovens trazem para a gente soluções. Então a gente teve um atendimento uma vez que ele falou: "Olha, eu vou usar um vídeo na internet para fazer exercício". Então ele ficava dançando, ele ficava lá no quarto 1 hora dançando. Então, Olha. 1 hora dançando já é um grande exercício e por incrível que pareça, isso influenciou muito e positivamente no estado nutricional, no peso. Então a gente vê que, existem alguns artifícios, obviamente, a gente vai usar nesse caso a tela a nosso favor, né, pra poder fazer atividade física, mas é tentar mudar esse cenário, procurar um projeto perto de casa que possa acolher para praticar atividade física. Então, às vezes, tem alguns projetos que têm esporte, e isso ajuda O bastante esporte ajuda também. muito na O esporte é nosso aliado ali dentro desse cuidado, né, do excesso de peso principalmente, mas pensando em mudança de estilo de vida, o esporte é algo que a gente inclusive questiona na nossa anamnese, né, faz esporte? Que tipo de prática de atividade física tem? Na própria escola também se tem, mas a gente viu que a pandemia, ela trouxe um reflexo diferente, ela trouxe um olhar até mesmo do uso da tela diferente. sim, Porque acabou forçando inclusive as crianças a ficar mais tempo na tela para de se estudar, relacionarem com para poder se relacionar. E aí a gente agora tem que desconstruir algo que ficou muito forte, né, e trazer agora para uma realidade que a gente pode sair, de que a gente pode frequentar outros espaços e quando não for possível, a gente usar alguns artifícios para você falou em hábitos, né, praticar. e isso que você acabou de falar agora sobre a questão da mudança da pandemia, ficou muito evidente pra mim, como exemplo, meu filho mais novo tem 15 anos hoje, e ele ficou extremamente estático, vamos dizer preguiçoso, vamos botar Uhum. nesse sentido. E aí foi ficando naquele: "Ah, tá, vou sair, não vou sair, vou pra", procurou esporte, joga basquete. E aí, hoje ele tá na fase do shape, da academia. E passou a mudar o hábito dele radicalmente. Ele que estava ganhando uma curvatura de corpo lateral, não tão saudável, grande, com 15 anos, 1,90 m. Então, Hum. quer dizer, ele com o hábito da prática de exercício, ele foi moldando o corpo dele, né, e hoje ele fica menos mais na academia do que na tela. Mas isso nem todos têm acesso à academia. Sim. Então a importância desse hábito dos exercícios saudáveis, dos exercícios, para você criar uma cultura de melhorar a sua vida em relação à questão de alimentos é muito importante. Sim. São 2 coisas, tem que andar casadinho ali, é o dia a dia ali, é alimentação e exercício. O exercício, as pessoas acabam linkando muito exercício à academia, né, mas a gente tem várias possibilidades, você vai caminhar, então você vai ao invés de ir para a escola, de ônibus, será que não dá, às vezes, eu descer 2 pontos na frente, Pedacinho.
vamos andar um Pra pedacinho, vamos dançar. voltar", às vezes volta da escola andando, ao invés de, não vai para não chegar suado, mas volta andando. Então, são pequenas mudanças no dia a dia que a gente pode praticar para poder melhorar esse cenário, né, melhorar esse hábito e aí criar consciência também de que isso precisa mudar. E você falou da escola, e agora vai um ponto importante que nós vamos nas políticas públicas. Merenda, cardápio, como é que está isso hoje aqui em nosso estado, né, vamos botar assim? Uhum. Alguma mudança significativa ou ainda continua aqueles docinhos que bota ali, olha, a criança tem um bombonzinho do lado oferecendo, que a gente vai em cantina de colégio, vamos botar assim, público e particular, a diferença da oferta dos nutrientes, da nutrição, da alimentação no colégio público, né, e no colégio particular é outra história, que a cantina é particular, não é, não tem aquela recomendação expressa, né. Agora, nas Uhum. políticas públicas que a gente fala do cardápio, da merenda, como é que está essa situação, Natália? É, como eu falei, o PNAE, né, que é esse nosso maravilhoso programa, né, de alimentação escolar, ele já traz isso já há algum tempo sobre, o cuidado da alimentação, com a alimentação escolar. Então, o cardápio é feito por nutricionistas, a ideia de colocar também a parte da verba para que você adquira isso de pequenos produtores também é importante, então isso vem acontecendo para trazer os alimentos de melhor qualidade. E entender que essa alimentação dentro da escola, que muitas vezes é a refeição que muitas crianças têm, Sim. a gente falou de insegurança alimentar, então, às vezes a escola é o local onde essa criança vai comer, porque ela não tem muitas vezes o subsídio dessa alimentação em casa, e então, a gente precisa promover um ambiente adequado e saudável. Então, hoje a gente tem esse programa que é, assim, de referência, como eu disse, internacional. Hoje muitos lá no Unirio mesmo, a gente tem grupos fortes que estudam alimentação escolar. A gente ontem mesmo eu estava, anteontem, eu participei de um evento lá, sobre, esse contexto, né, vieram pesquisadores de vários países para aprender conosco sobre alimentação escolar e trocar Interessante. as experiências, e muitas falam que as nossas experiências moldam a experiência deles, né. Então a gente tem aqui algo que é muito valioso e que deve ser levado aí à frente, tanto no contexto da alimentação que é oferecida, mas também pensando nas cantinas escolares, que é hoje um dos nossos, das nossas questões, né, porque as cantinas elas não são geridas pela escola em si, né, muitas vezes por terceiros, e aí como que é essa questão para essa gestão acontecer e de forma adequada para que a gente tenha alimentação dentro da escola como prevista, né. Você me falou de um assunto agora tocante em relação à quantidade de refeições. Eu me lembro, com um exemplo próprio do meu filho jogava basquete no Vasco, e lá muitas crianças em situação de carência, de vulnerabilidade, eles faziam todas as suas refeições dentro do clube, que o clube tinha um colégio chamado Colégio Vasco da Gama, no qual ele deixava todas as refeições para os atletas. E isso também veio para mim com a questão do sonho que você falou do esporte, né, Uhum. da função. É lógico, é um atleta, tinha Une todo um tudo. cuidado, e alguns amigos dele, na época, choravam comigo, falavam: "Tio, eu tô vindo aqui mais cedo para poder fazer minha refeição, porque essa é a única refeição que eu vou ter, É. é a que está aqui". É isso. Isso é bem difícil, né, e isso acontece muito ainda. Como eu falei da insegurança alimentar de 40% da população menores de 5 anos, isso extrapola para os maiores também, a gente joga isso para a adolescência, e aí eles muitas vezes buscam o esporte como um meio de mudar essa realidade e acabam também ganhando alguns benefícios, como por exemplo, a própria alimentação, às vezes ganham bolsa para ajudar em Fora casa. que o esporte tira da marginalidade, né. Justamente, então muda todo um cenário. Ó, muitas vezes é nesses locais em projetos, que tem esporte ou projetos de cultura, onde essa criança vai praticar alguma alimentação, vai ter ali a possibilidade de, ter uma alimentação adequada junto a alguma habilidade que ela vai ganhar, seja na música, na dança, seja no esporte. Então é pensar que está tudo junto e que precisa ser, cada vez mais valorizado e melhorado, porque ainda assim, a gente tem muita fome aqui, a gente ainda tem fome no Brasil, não, isso não é uma mentira, a gente tem a má nutrição,
que não pode se confundir com a desnutrição, porque desnutrição linka a gente a baixo peso, a má Sim. nutrição pode estar relacionada também ao excesso de peso, mas é aquela pessoa que não tem os nutrientes que são importantes. Ela tem excesso de peso, mas ela tem anemia por falta de ferro. Ela tem carência de proteína no seu Esse organismo. mesmo menino que eu te falei, ele por algum acaso, ele tinha obesidade, fazia constante medição de pressão arterial lá no Vasco, e assim, ele tinha era fortinho, sabe, não era nem raquítico, nem gordão, mas, ele tinha um sobrepeso para quem era atleta. Uhum, E assim, ele vinha de uma comunidade carente, e você notava quando ele comia, ele, como eu falei, arroz, feijão, fazia aquele pratão, e comia errado. Você falou a uhum. orientação. E volta e meia, as tias da cantina do Vasco, tinha uma nutricionista que rodava lá, ela: "Não, seu isso aqui você não pode, isso aqui você tem que mudar, isso aqui você tem que fazer". E assim, é impressionante como a questão junta toda a questão da comunicação, e aí me chamou a atenção essa questão do controle da pressão arterial Uhum, para as pessoas que têm obesidade, e aí vamos conversar no sentido de que você recebeu uma pessoa no seu consultório, em geral ela vai te procurar porque está com sobrepeso, quase uhum. Sim. grande maioria das vezes, né. Mas nem sempre é o sobrepeso que faz o teu atendimento, né. É, então, assim, os atendimentos a gente tem que olhar de uma forma global. Então, às vezes, como eu falei, às vezes eu não falo de comida e vou falar de sono, porque esse é o problema. Então, a gente precisa olhar como um todo. Os nossos atendimentos, eles são mais demorados, eles são atendimentos que a gente olha o indivíduo como um todo e o entorno, principalmente quando a gente fala de E criança você e mistura aí adolescente. uma coisa de exatas, que é a nutrição, Sim. com a humanização do É, atendimento. a gente faz um pouco de tudo, na verdade. A gente tem que entender um pouco de tudo. Obviamente que cada área tem o seu espaço, né, mas dentro da nutrição a gente escuta muito, então essa escuta mais ativa, mais atenta, mais cuidadosa para poder pegar esses detalhes. E quando a gente pensa num contexto de excesso de peso, que é um dos nossos, se a gente bota carro-chefe em atendimento, a gente não vai olhar só o peso, a gente precisa olhar, tem algum problema de articulação, às vezes já tem algumas manchas, não sei se quem está assistindo já percebeu isso em alguém, umas manchas escuras em região de dobra, às vezes faz aqui no rosto, faz no braço, faz nas pernas. Então essas manchas elas já indicam, por exemplo, que pode um diabetes estar chegando. Olha, Então, que a gente fala que chama de acantose nigricans, que é um termo, né, que a gente identifica essas manchas. Então, a gente olha vários detalhes. A pressão arterial também é um ponto, que a gente na criança é um pouco diferente do adulto, a gente só vai ter, esse parâmetro próximo do adulto mais na adolescência, mas a gente na criança a gente tem que ver e até a forma de aferir a pressão é diferente, mas é a forma então, é todo um cuidado que eu falo, criança não é um adulto pequeno. É um ser diferente, a gente precisa olhar para ele diferente. E a grande chave de tudo é que ele está crescendo e se desenvolvendo. Não existe outra fase da vida que você cresce e se desenvolve a não ser na infância e na adolescência. Então por isso que é o período de ouro, é um período que a gente tem que cuidar muito bem, porque é o futuro, porque são 20 anos entre infância e adolescência. Depois disso é adulto e idoso, então o resto da vida tem você tem um tempo muito maior, sim. não é o que determina toda essa continuidade. Então se a gente for pensar assim, eu costumo dizer para as famílias: "O futuro é muito longe". Esse futuro da nutrição adequada é muito longe, que é para 20, 30 anos. Só que isso tem que entrar na consciência das pessoas de que é preciso cuidar, para a gente ter uma sociedade mais, com mais saúde, pensar em longevidade, para que os nossos velhinhos tenham saúde, a gente precisa cuidar agora. Hábitos saudáveis e uma nutrição qualificada para melhorar a sua vida. Olha, essa aula que nós tivemos aqui, que eu torno a fortalecer, isso serve muito para todos nós. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso público, seja ele o pai que cuida do adolescente, do jovem, ou o jovem que está se formando e que vê nosso trabalho aqui na Fundação para a Infância e Adolescência, para o público do Confia, né? Essa mensagem da professora, da nutricionista, mas da Isso. mãe, Natália Almeida. É, E assim, dizer que foi um prazer eu que agradeço. fantástico estar aqui,
nesse diálogo, assim, essa consulta que nós fizemos com a Natália, né. Nos bastidores teve uma conversa. Não, mas é pensar que a gente precisa cuidar da criança, porque, quando a gente cuida da criança e do adolescente, a gente melhora a expectativa de ser bem cuidado no futuro. Porque é um ciclo, né, a vida é esse ciclo, então se a gente cuida da criança hoje, ela vai cuidar da gente lá na frente, e assim o ciclo se perpetua, ela vai ter uma família e essa família vai se perpetuando, então esse cuidado ele é cíclico. Se a gente tem uma criança hoje saudável, um adolescente saudável, a gente vai ter também um futuro melhor e essa nossa perspectiva de ser bem cuidado também enquanto futuramente idoso também melhora, né, então é isso, a gente precisa cuidar urgente da alimentação das crianças e dos adolescentes. É isso aí, acolher, cuidar. Eu sou Leandro Carvalho e esse foi mais um podcast da Fundação pela Infância e Adolescência, o Confia. Vem comigo, vem para mais para histórias maravilhosas nos próximos episódios. Muito obrigado.